Olá, amores da Valor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo muito bem. Sou muito grata por estar aqui com todos vocês. Para quem ainda não me conhece, me chamo Valéria Braga, conhecida aqui no meu Insta como Valerie Beauty. Por que Valerie Beauty? Trabalho na estética há mais de 10 anos e uma das primeiras clínicas que trabalhei fui apelidada por Valerie, né? Enfim. E quando eu fui abrir a minha empresa, quando eu comecei a empreender, aí eu pensei, até perguntei pro meu irmão de, ai, que nome que eu coloco, né, na minha empresa? Valéria Braga, sabe que Valéria Braga é um nome forte? E aí ela disse, Valerie, esse seu apelido, né, na estética. Eu falei, é verdade. Então eu juntei Valerie com Beauty e e casou esse nome muito importante para mim. Então, hoje estamos aqui porque vamos começar com o nosso podcast da Valerie. Muito chique, hein? Muito chique, algo bem inédito aqui. Então, estamos aqui para poder falar a respeito da limpeza de pele por sucção. Tanto é que o nosso tema deste primeiro episódio será desmistificando a limpeza de pele por sucção. Muitas profissionais entram em contato, né? Nossa, eu não conhecia essa técnica, ou pergunta se realmente é eficaz, tal. E aqui no meu Instagram, além de ter um destaque de feedback das clientes, eu também coloco os relatos, né, nos próprios stories, mostrando como que fica a pele da cliente e até mesmo com a caneta extratora. Então, o que é a limpeza de pele por sucção? Nós profissionais da área da estética, saúde e bem-estar, sabemos que a limpeza de pele, propriamente nós já entendemos que é a retirada de comedões, de pústulas, de milhos, né, da acne vulgar em si. Porém, entretanto, sucção é um nome comum e ao mesmo tempo incomum, porque sucção todo mundo sabe o que é, propriamente o nome diz, sucção, suga. Então, essa tecnologia, ela veio da França, tá? Vale até ressaltar que a sucção, antigamente, lá na França, na África, no Japão, o pessoal usava, as mulheradas, aqueles cones para poder fazer aquela sucção nos seios, para poder ficar mais arrebitado, né? Na cabeça também. Então, é algo bem antigo. E de uma certa forma, trouxeram isso para a estética e foi muito legal, porque tem até artigos científicos, né, que a gente pode puxar até mesmo na própria internet, mostrando, né, tudo voltado da sucção. Então começou com os tratamentos corporais, né, para remodelagem corporal, para a melhora da celulite, e depois veio para o facial. Então acredito, até nos meus estudos, que o primeiro facial de sucção começou com as ventosas. Hoje tem outro tipo de ventosa que tá bem alta, mas eu não estou falando dessa, estou falando das ventosas de acrílico e tudo mais. E viram que, já que dá para fazer, né, esse estímulo, né, acaba melhorando o porte de fluxo sanguíneo, melhora a oxigenação da pele, por que não fazer a sucção para retirar os cravos? E viram que dava certo, então foi feito com vários tipos de materiais que a gente vai falar ao longo aqui desse podcast, né? Então viu que lá, então essa técnica de sucção é antiga, como eu falei, só que veio para o Brasil há alguns anos. Mas, infelizmente, nós não aprendemos no tecnólogo, na graduação e até mesmo, infelizmente, das profissionais que acabam fazendo cursos livres. Eu falo infelizmente porque a gente sabe que o melhor é fazer ou o tecnólogo ou a graduação, correto? Tenho certeza que vocês aí também concordam comigo. Quem ensina a limpeza de pele não ensina por sucção. Até eu me recordo que quando eu comecei a estudar, eu fiz a instituição que eu estudei foi no Senac, em 2009. Olha, gente, velhinha, né? Velhinha. Mas eu lembro que uma vez estava até conversando com as alunas e alguém falou, tem uma clínica tal que trabalha por sucção. Na hora todo mundo, claro que não funciona. Só funciona com manual, isso daí não deve prestar. Olha só, eu paguei com a língua, né? Porque eu jamais saberia
que eu iria trabalhar com um método por sucção, que é meu carro-chefe, que é o que eu entrego resultado para as minhas clientes e é o que eu vou passar aqui para as profissionais também. Então, limpeza de pele por sucção, ao invés de fazer a remoção dos cravos, né, da acne vulgar. A acne vulgar, né, para os profissionais aqui entendidas, já sabem o que estamos dizendo, né, das questões de comedões, pústulas, milhos e afins, né? Então, faz toda essa remoção com a caneta extratora ao invés de usar manualmente. E as pessoas confundem o que significa a sucção com aquela caneta da China. Tinha uma época que estava muito em alta, né? Aquela caneta da China que mostrava as pessoas passando no rosto, sugando os cravos. Para os mais leigos no assunto, acabam de fato confundindo, né? Teve até uma vez que uma possível cliente entrou em contato comigo perguntando: eu queria marcar limpeza de pele. E eu sempre, de uma certa forma, claro, obviamente, explico o meu método, né? Porque o meu método ele é 100% diferenciado do que tem no mercado. Logo, após a explicação, aí a cliente, mas peraí, não é aquela caneta da possível cliente, não é aquela caneta da China, né? Aí eu falei, não é. Então, infelizmente, assim, a indústria, né, desenvolveu esse equipamento e acaba até dificultando um pouco pra gente, mas a gente consegue tirar mais de letra. Então, tem pessoas que são leigas, não digo no requisito de profissionais, só se a profissional acabou de se formar, né, na instituição e não sabe, então quando falo limpeza de pele por sucção, será que é aquela caneta da China? São poucas profissionais que confundem. Quem confunde mais é o consumidor final, né, que às vezes acaba ficando nessa dúvida aí, e se for aquela caneta da China que eu vi que ficava roxo, né, com várias petecas, né, falando aqui para os profissionais, várias petecas no rosto da cliente, eu não vou querer. E não, então temos que desmistificar e explicar mesmo. Então, tem várias canetas extratoras, né? Então podemos dizer aqui qual a diferença entre a caneta extratora que eu utilizo e essa da China. Essa caneta extratora que eu utilizo é muito simples, é de uso profissional, né? Só vendem, né, de fato, para os profissionais e eu mesmo, de uma certa forma, como ministro os cursos, ensino como posicionar, tudo mais, tal. Não só eu, tem outras profissionais também. Então, a caneta extratora que eu utilizo é de uso profissional. A da China, não, você consegue comprar de fácil acesso, né, nos aplicativos aí. Então, tem essa diferença muito grande. E quais os tipos de canetas que existem? As canetas, no caso que eu estou falando, é as de uso profissional. Existem várias, porque tem empresas que vendem, a gente vai falar isso, né, na série dos episódios. Então, para você profissional, poder fazer a limpeza de pele por sucção, você precisará, logicamente, de toda a estrutura dos dermocosméticos, enfim, então, mas duas coisas são indispensáveis. Número 1, indermo, porque você tem que um dermo, e número 2, a caneta extratora em si. Por quê? Porque você tem que acoplar um no outro. A caneta extratora em si, ela não faz milagre. Então tem que fazer essa junção para poder fazer essa sucção, né? Então, estou falando isso porque existem vários tipos de canetas, sendo que muitas empresas já fornecem, quando você compra tem gente que fala endermo, tem gente que fala vacodermo, enfim. Quando compra o equipamento, já vem caixinha de peeling de diamante, às vezes vem pump também, ventosas faciais, ventosas corporais e vem também de brinde a caneta extratora. Tem algumas empresas que até mesmo fornecem curso, né, um curso de um dia para você poder aprender de todas as técnicas ali, de cada manopla, né, de cada ventosa, enfim. Então tem essas canetas extratoras que as empresas
fornece, e tem as canetas extratoras avulso, mas na maioria das vezes ela já oferece o endermo, né, logicamente, que é o que vai ser comprado, e a caneta extratora. De 0 a 10, vamos dizer que 6 empresas oferecem. O endermo que eu utilizo não acompanha a caneta extratora. Eu compro a parte que também dá super certo. Então, quais os tipos? Eu utilizo a de inox e eu também utilizo uma de acrílico, que a ponta dela é descartável, né? Então, a de inox ela é até muito bem utilizada, justamente para quem tem autoclave, que ela é bem importante, e para quem não tem autoclave, pode utilizar a de acrílico, porque a ponta você só descarta e consegue e lava, né, o conteúdo por dentro para poder utilizar na próxima cliente, né? Então podemos dizer que a limpeza de pele por sucção ela é importante. Mas por que ela é importante? Número 1, que é uma coisa que eu sempre bato na tecla, ela é higiênica. Higiênica porque vemos muitas profissionais que quando vão gravar vídeos ali fazendo a limpeza de pele, faz a extração e depois põe aonde? Na mão, aqueles comedões, né? Toda aquela sujidade e deixa ali naquele ambiente, né? Muito próximo do rosto da cliente e já vai rolando bactéria, né? Então não é assim, do meu ponto de vista, não é legal fazer isso, né? Mas a limpeza de pele por sucção, ela é diferenciada nesse aspecto, porque toda a sujidade que eu falo é tudo, é os conteúdos, né, de comedões, pústulas e milhos, ficam dentro do conteúdo. Então saiu da face e já entrou ali naquele aparelho, tá? Logo, acaba sendo mais higiênica. Também é importante porque promove menos dor. Isso é incrível. Às vezes, quando eu vou atender uma cliente de primeira vez de limpeza de pele por sucção, eu sempre gosto de perguntar: olha, você já fez na avaliação, até mesmo presencial, porque a gente faz uma série de perguntas, né? E uma delas é: você já fez limpeza de pele manual? Ah, já fiz. Você nunca fez? Quando a pessoa nunca fez, ela não tem parâmetro, tá? Vale ressaltar isso, porque vai ser uma novidade, então a pessoa não sabe o que é a dor, né, da manual, eu digo, ela não sabe o que esperar. Mas quando o cliente já fez a limpeza de pele manual, aí ele já tem parâmetro, principalmente se às vezes é um adolescente que tá com aquele rosto domado de acne, e obviamente a acne, né, dependendo do grau, é dolorido, sim, que a questão de comedões também faz parte da acne vulgar. E o comedão, ele não é dolorido, mas quando ele já está virando uma acne, sim, acaba tendo, né, o edema, a vermelhidão, tudo mais, e a dor também, né? Então, quando vai algum desses casos que eu tô querendo dizer, vai pegar um adolescente, um exemplo, né? Vai pegar um adolescente para poder fazer a limpeza de pele e aquela pele dele tá domada de acne. Sendo na manual, é óbvio que ele vai sentir muita dor. De 0 a 10, 9 clientes dessa categoria vão sentir dor na limpeza de pele. Quando você apresenta que tem a possibilidade de fazer uma limpeza de pele com menos dor, opa! Aí ele tem vontade de fazer mais uma vez, porque às vezes acaba até traumatizando. Por mais que a profissional vá com a mão bem delicada, porque tem o linear de dor, né? O linear de dor tem que ser bem falado, porque isso tem pessoas que são mais sensíveis e tem pessoas que são menos sensíveis. Então, o linear de dor no paciente que é sensível, quando vai começar a fazer a extração, nossa, já é demais. E quando você oferece a limpeza de pele que dói menos, já, nossa, se dói menos, eu gosto de trabalhar com a integridade. Eu nunca falo sem dor. Limpeza de pele por sucção sem dor. Isso é mentira. Então, se por um acaso alguém ver anunciando, eu sinto em dizer que é mentira. Eu trabalho com essa técnica há 6 anos e eu posso afirmar. Por quê?
por conta do limiar de dor. Para mim não dói nada. Eu não tenho acne. Eu, no caso, só tenho os comedões, né? Eu sei que eu acabei de falar que a acne vulgar começa dos comedões também. Mas os comedões não doem. De fato, eles não doem. Mas a espinha, né, a pústula, já dói. Então, se eu for retirar na minha pele, se uma profissional for retirar na minha pele, é lógico que vai doer ou não. Então, eu sempre gosto de falar menos dor, porque assim você vai estar oferecendo o serviço com integridade. E assim o cliente vai falar, realmente ela falou menos dor, porque depois você vai perguntar pro cliente, olha, e aí, de 0 a 10, qual o nível de dor que você sentiu? Ah, eu senti, se é um que nunca fez, né? Ah, eu senti 8. Ok, é o parâmetro que ele tá te dando. Olha, aí já é um caso de quem já fez com a manual. Nossa, realmente a manual deu muito. Essa daqui deu para suportar muito bem. Nossa, olha a diferença que acabou de proporcionar para um cliente, né? Então, é importante, né? É importante porque justamente é mais tranquilo, até mesmo em questões de marcas. Vejamos, uma pele com acne, eu sempre gosto de frisar isso, só a acne, ela ali parada, ela ali estática, sem fazer nada, ela já tá marcando a pele do cliente. Porque é algo a mais, a pele não está íntegra, a acne já tem uma elevação, já tá marcando, já tem um sinal na pele da cliente. Quando você retira esse conteúdo purulento, digamos, né, da espinha, né, que eu estou falando. Se for falar de nódulos, enfim, não tem como sair. Mas quando você tira aquele conteúdo purulento, você olha a pele e olha, tá, realmente, aquela pele já foi retirada aquela acne. Então, de uma forma profissional, aquele ponto vai cicatrizar mais rápido, até mesmo diferente do que o cliente quando vai tirar aquela acne sozinho em casa, porque cria aquela casca, a gente sabe, cria aquela casca feia, pode ser que obviamente crie uma cicatriz, dependendo, porque eu já vi cada caso de cliente, eu sei que também vocês já viram também. Então, quando você vai tirar a acne com a caneta extratora, obviamente que vai causar menos marca do que a manual. Também tem que levar muitas coisas em consideração, o tamanho daquela acne, quanto conteúdo tem ali dentro, né? Quanto tempo ali está, a pele, como que está a integridade dela, né? Como está enfim, uma série de coisas, né? E deixa menos vermelhidão na pele também, a limpeza de pele por sucção, sabia? Por quê? Por exemplo, a minha pele é muito difícil de ficar vermelha, mas fica, viu? Se for fazer a limpeza de pele em mim, por exemplo, vai ficar com a vermelhidão na região nasal, não tenho na região frontal e nem no mento, mas pode ser que se tirar alguma coisa fique levemente, mas a vermelhidão sai. Para uma pele inflamada obviamente é uma pele mais clara, sim, né, do que a minha, né, com biotipo, o meu biotipo é mais alto, com biotipo menos alto, e às vezes só de passar o sabonete na pele de um cliente, já levanta aquela vermelhidão, porque é uma pele que ela é mais inflamada. Então, qualquer passadinha de mão, ela vai sim ficar mais vermelha. Mas com a técnica por sucção, sim, ela se recupera mais rápido essa vermelhidão. Então, eu costumo dizer muito sobre 3 pilares da limpeza de pele por sucção: menos dor, menos marcas e menos vermelhidão. Como eu disse, menos. Não falo 0 dor, 0 marcas, 0 vermelhidão. Por quê? Tem cliente que de fato fala, eu não senti nada. Tem cliente que dorme, acredita? Tem cliente que dorme na limpeza de pele por sucção minha.
Deve ter também clientes que dormem em outros tipos da limpeza de pele, né? Manual, com coreta, enfim, deve ter. Com a coreta eu acho meio difícil. Com a coreta eu acho meio difícil, mas deve ter. Porém, eu sempre falo nesses 3 pilares, porque assim, quando o cliente fizer, ele vai falar, nossa, realmente ela não mentiu. E isso sim é algo muito importante. Enfim, então também porque muitas profissionais erram na limpeza de pele por sucção. Elas erram na limpeza de pele por sucção porque elas tentam fazer sozinhas. Isso é muito complicado. Então é assim, o que acontece muito no meu Insta? Vamos lá. A profissional chega no meu Insta, no meu direct, vê que eu trabalho com a limpeza de pele por sucção e me pergunta de cara: vamos ver, qual que é a caneta extratora que você utiliza? Qual que é a marca? Que eu quero comprar também. Em 2019, vamos voltar um pouco à história, né? Em 2019, o que aconteceu? Uma vez, uma esteticista me perguntou: Valerie, qual que é a caneta extratora que você utiliza para fazer a limpeza de pele? E de cara, eu já passei. Aí eu uso dessa empresa, o fornecedor é esse, você pode comprar pelo WhatsApp, abri todo o jogo. Deixei o segredo revelado. Não só ela, como outras profissionais, esteticistas também da área de saúde e bem-estar, me perguntou e eu fui passando, e falei, não, é injusto, só eu quero que as outras profissionais, de uma certa forma, também trabalhem com a técnica por sucção. Só que se eu não falar, como que elas vão saber? Olha só, em 2019, né, que foi o ano que eu comecei a trabalhar, a empreender, né, a virar empreendedora. E aí, o que aconteceu? Elas compraram. Uma e outra vinha, tirava uma dúvida e sumia. Aí, quando eu lembrava, porque a gente sempre tá na correria, né? A gente trabalha, tem casa, no caso eu tenho meu esposo, não tenho filho. Na época eu era até solteira ainda, enfim. Mas eu morava sozinha, então eu tinha minha casa, tinha que fazer minhas coisas, tinha que trabalhar, enfim. E quando eu lembrava, eu ia naquelas profissionais que me perguntavam, que me perguntou da caneta extratora. E aí eu queria relatar os feedbacks, né? Que eu tava achando que tava todo mundo arrasando. Então, eu perguntei lá pra uma, e aí, tá conseguindo, né, usar a caneta extratora? Aí ela me disse, não, eu fui usar no meu filho, nossa, eu achei muito difícil, eu deixei, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, olha só o que ela me falou. Até deixei lá com cravo, tudo, os cravos lá dentro, e tá guardada, porque eu não sei nem como limpar. Aí eu, não faça isso, não faça. Aí eu fiquei mais preocupada, porque como eu fui pegar o feedback dela, eu fui atrás para saber das outras profissionais também. E de fato, todas só compraram, gastaram seus dinheiros, porque é um dispositivo, logicamente eu não vou comparar o dispositivo da caneta extratora com o dispositivo, sei lá, da caneta elétrica de microagulhamento. Tô falando de questões de custo-benefício. Não vou comparar, mas também tem um valorzinho mais, né? Não é algo que seja R$30. Aí eu sempre focava, não, mas tenta de novo, né? Eu sempre falava até, quando você começou a andar, você não começou a correr. Como que você começou a andar? Logicamente, você não vai lembrar, mas com certeza deve ter alguma criança aí na sua casa, na sua família. Então, você começava a andar, caía, não dava certo, desistia, chorava. Começou engateando. Para trabalhar com a limpeza de pele por sucção, também tem que começar engateando. Mas é um teste de treinamento, tem que treinar. Então, as pessoas, as profissionais, elas erram muito em tentar fazer sozinhas.
voltando no relato da história, aí eu fiquei um ano inteiro me queixando, puxa vida, mas por que não conseguiram? Porque elas não tiveram ajuda. E a única pessoas que elas conheciam, a única pessoa que elas conheciam para poder passar a técnica era eu. Só que na época eu queria trabalhar somente com o consumidor final. Só queria atender os meus clientes, não queria saber enfim, de ministrar curso, nada. Queria dicas, eu dava, né? Dicas, estratégias, enfim, eu dava. Mas eu não queria saber como eu acabei de falar. Então eu ficava chateada, eu falava, nossa, caramba, mas que coisa, né? Porque quando eu fui tentar lá atrás, tudo bem, foi outra coisa. Até é legal falar aqui, quando eu fui tentar, fui trabalhar numa clínica de estética, num instituto francês, não precisamos dar nome aos bois. Não precisamos dar nome aos bois. Mas eu fui trabalhar numa clínica de estética e lá eu treinei naquela época por exatamente 3 meses. Eu vou dizer 3 meses, por quê? Porque o primeiro mês foi 100% treinamento. Só que daquela clínica de estética eu ia para outra da minha cidade. Eu estava em outras, quer dizer, é mais perto, né, de onde eu residia, onde eu morava. E então eu fiquei um mês, aí como a clínica atrasou, aí fiquei 2 meses, depois no terceiro mês já comecei valendo a trabalhar mesmo. Então, o problema das profissionais que tentam fazer sozinhas é porque elas erram, né? E acabam não querendo ir atrás da informação correta, mas tentou, não conseguiu, então deixasse para lá. Que foi isso que aconteceu com essas profissionais lá atrás. Tanto é que eu fiquei muito chateada, como eu acabei de falar aqui. Foi passando o tempo, fui amadurecendo a ideia, porque não foi só essas. Conforme foi passando o tempo, o Instagram foi crescendo mais um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, chegava a profissional nova e até hoje é dessa mesma forma. Me perguntam quais são os aparelhos que eu utilizo. A maioria já sabe do Indermo, mas a maioria que não sabe me pergunta do Indermo e da caneta extratora, lembrando que são esses dois, um dispositivo e um equipamento para poder fazer a sucção, né, a limpeza de pele por sucção em si. Elas acham que tendo esses dois aparelhos já consegue fazer, mas não consegue. Vou dar até um exemplo meu, um relato da minha história. Uma vez eu queria fazer microagulhamento nas clientes, eu não tinha nada. Aí eu peguei e falei, não, antes de eu comprar, porque a gente sabe que tem N dispositivos, tem o Dermapen, tô dando, né, o nome da... Tem o Dermapen, a caneta elétrica, tem o roller, tem o Infusion, entre outros. Mas eu falei, não, antes de eu comprar, deixa eu comprar um curso, que na época foi até um curso online também, maravilhoso, que vai me ajudar para eu poder não errar. Eu não quero errar na limpeza de pele. Ou não quero errar no microagulhamento. Só falo limpeza de pele, né? Eu não quero errar no microagulhamento. Então, eu quero comprar um curso para poder me ajudar. Então, no meu ponto de vista, no tamanho do meu entendimento, eu fiz certo. Primeiro eu comprei o curso e depois do curso eu fui saber o que precisava comprar. Então, tem muitos profissionais que querem pular essa etapa. Que querem comprar só o que precisa, os maquinários, e elas mesmas, o cravo, é só colocar a caneta lá, apertar um pouquinho e puxar. Mas não é assim de jeito nenhum, gente. Não é assim. E por onde começar, Valerie, então, né? Que às vezes você que tá me assistindo aqui, né? Você que tá me assistindo aqui o vídeo, você pode me perguntar, Valerie, então por onde começar? Comece pedindo ajuda. Essa é a primeira coisa. Mas não a ajuda que essas outras profissionais tinham lá atrás, né? Não a ajuda que essas outras profissionais tinham lá atrás, e sim a ajuda certa. Porque assim, claro, o meu Instagram, né, as redes sociais, elas são ricas de conteúdos,
né? Como eu já falei, eu faço atendimento a domicílio, então se for puxar lá de trás, tem muitos conteúdos de atendimento a domicílio. E da limpeza de pele em geral, assim, da limpeza de pele, tudo que para todas as limpezas de pele precisa saber, tem conteúdos, que dá para pegar os conteúdos gratuitos que os outros profissionais fornecem pra gente, a gente já consegue fazer alguma coisa, com certeza. Mas para se aprofundar melhor, sempre tem algo a mais para ser oferecido para essas clientes, entendeu? Então, assim, para você, profissional, oferecer para sua cliente. Então, assim, essa é uma dica muito importante que eu dou. Eu não sei por onde começar. Vai buscando ajuda. Vai buscando ajuda por quem? Quem eu vou procurar? Veja aquela profissional que disponibiliza vários conteúdos gratuitos e que você se identifica e que você gosta e você tenta se aprofundar, porque às vezes no que ela disponibilizou lá no feed, no Reels, enfim, no Facebook, Instagram, YouTube, às vezes não é só tudo isso que vai te ajudar a você ter um diferencial para poder oferecer para sua cliente, né? Porque essa limpeza de pele, ela é totalmente diferenciada. Ainda mais a que eu faço, né? É um sistema todo. Como sabemos, nós profissionais, não é só chegar com a caneta extratora e bater para poder retirar o cravo. Negativo. Tem que fazer o preparo, tem que fazer a avaliação primeiramente, tem que ver se a pele está apta, que é uma das coisas primordiais, né? Já aconteceu comigo, de fazer a limpeza de pele em cliente, que lá atrás, tá? Que eu não tinha muita experiência. Quando eu cheguei ali naquele momento, eu vi que a pele tava descamando. Gente, eu tenho que falar a real, né? Porque eu tô aqui passando esse conteúdo para vocês, não posso em nenhum momento mostrar como eu sempre fiz tudo certo, porque a gente erra muito até aprender, né? Então, dessa cliente especial, foi a primeira vez que me aconteceu isso e nunca mais me ocorreu, porque uma só já bastou. Uma só já bastou, na verdade. Então, o que aconteceu? Cheguei lá para poder atender a cliente e aí eu vi que, de fato, a pele dela estava descamando de um jeito. Tava demais. E eu perguntei para ela, nossa, você tá usando, quais são os produtos, né, que você está utilizando? Isso foi uma avaliação mal feita, né? Quais são os produtos que você está utilizando? Fulano, isso, esse ácido tal. Conclusão, comecei a retirar, fiz asepsia, né, a parte da esfoliação, se eu não me engano, eu até pulei, por conta que a pele não estava apta para poder receber uma esfoliação, assim, não em questões de sensibilidade, tá? Em si, questões de descamação. Naquela pele eu preferi não fazer esfoliação, né? Eu utilizei tônico e tudo mais. Eu também uso 2 tipos que eu não abro mão, de creme e fluido emoliente, para ajudar a potencializar. Eu utilizo também vapor, tem muitas pessoas que são contra, mas isso vai de metodologia de cada um, né? Na hora de retirar os cravos com a caneta extratora, o que aconteceu? Suponhamos, vamos imaginar que o dedo seja um comedão, né? Até vale ressaltar aqui que o comedão, ele é formado no folículo piloso, né? Então, ele está ali junto com o pelo, né? Quando você olha ali o desenho da pele e tudo mais, você vê ali o sebo, o desenho do pelo, então você consegue enxergar. Mas ok, falando aqui de um modo muito grosso, que não dá para expandir muito sobre isso agora. Suponhamos que aqui é o cravo. Quando eu vim bater a caneta extratora, o que aconteceu? Retirou o cravo, mas só pela metade. Porque a pele estava com muita camada em cima, muita camada escamativa. Então, quando eu ia sugar o cravo, o que acontecia? Aqui é o cravo, né? Aqui é a camada escamativa por conta dos ácidos que ela estava utilizando. Saía aquela camada de pele, a pele já sensibilizava um pouco.
E quando eu conseguia chegar no comedão em si, eu retirava só uma ponta, o comedão quebrava. Igual um pelo, né? Pelo quando você, sei lá, vai fazer uma depilação aí com lâmina, você passa, mas o pelo não saiu da raiz, só tirou um pedaço. Ele tá mais para dentro ali na camada da pele. Então, aconteceu também de fato isso. Tudo bem, mas ali na hora ficou até jóia. Passou-se 2 ou 3 dias. Olha só, presta atenção no que foi que aconteceu. Ela entrou em contato comigo, ela falou assim, Val, você não vai acreditar. Já quase caí no chão, né, porque já fiquei desesperada. Falei, nossa, o que aconteceu, fulano? Ela falou, se eu te contar que minha pele voltou todos os cravos de novo. Por que é que os cravos voltaram? Obviamente que a cliente mesmo, naquele momento, não sabia disso, eu acabei de te explicar aqui. Mas os cravos, eles, não é que eles voltaram, eles já estavam ali. Então, ao invés de eu retirar ele todo, não tem nem como tentar desenhar, né? Não tem nem como tentar desenhar. Mas assim, vou fazer a simulação com o dedão. Ao invés de tirar o cravo todo da raiz, ele ficou um pedaço. Então, aquele pedaço ganha força para produzir novamente, porque ele já estava ali. Igual a historinha da depilação com lâmina. A mesma história. Quando vai passar, novamente, para entrar na cabeça da gente, quando passa a lâmina, o pelo só sai o que tá para fora. O que tá para dentro na camada da pele não sai. Então, para ele nascer, ganha força. Tem gente que com um dia, homens, né, com um dia já aponta. Tem gente, opa, tô toda hora batendo nesse microfone, né? Então, tem gente que com homens, né, que passa a lâmina, meu marido mesmo, tá? Passa a lâmina, um dia depois já tá querendo apontar. À noite daquele dia já apontou. É isso que aconteceu. E posso falar uma coisa? Não pense mal de mim. Ixi, a Valéria, não. Tá tudo bem isso acontecer. Por quê? Aprendizado, experiência, isso quer dizer que eu atendo. Eu tenho a vivência da estética. Eu tenho a vivência de limpeza de pele. Já relatei várias N situações. Só que, obviamente, eu não quero que isso aconteça com vocês. Por isso que eu estou contando aqui, né? Se puder já evitar, fica aí essa dica de ouro. Tô entregando ouro em pó aqui. Mesmo se você não faz a limpeza de pele ainda por sucção, ainda que eu tenho certeza que no final dessa série de podcasts, sim, você vai querer fazer. Mesmo que você ainda não faça a limpeza de pele por sucção, certifique-se com a cliente se ela de fato está passando ácido ou não, se ela fez peeling, porque qualquer coisa você espera, espera pelo menos uma semana, tá? Espera pelo menos uma semana para a pele parar de descamar. E peça, logicamente, para a cliente parar o produto que ela tá usando em casa, porque senão de nada vai adiantar. E explique para ela, olha, porque senão vai acontecer isso, o cravo não vai sair inteiro, tal. Tem que esperar a sua pele passar essa descamação toda e aí sim você vai. Aí a gente marca a limpeza de pele, às vezes dependendo, a pele precisa até mesmo de sessão de hidratação. Veja, faça uma avaliação bem assertiva, veja o caso da pele, para você fazer a limpeza e aí sim o cravo, na hora quando a sucção bater nele, no comedão, ganhar toda aquela força para poder sair da raiz. E outra coisa muito importante, assim, deixei até mesmo pro final, né? Estamos chegando no final desse podcast? O que vocês acham? Estamos chegando no final desse podcast? Então, assim, muitas profissionais também vêm me perguntando, Valerie, qual que é a potência da sucção para poder sugar o cravo? Lembrando que até mesmo a mão para poder fazer extração machuca, isso é óbvio. Por quê? A unha da gente tem que estar bem batidinha, aquela coisa bem pequena. Mas sabemos que tem profissionais que faz aqueles alongamentos, enfim, e com aquelas unhas, mesmo com luva, querem fazer extração.
Ai, eu não uso. Tem profissionais, tá? Tem pessoas e pessoas. Ai, eu não uso a unha para fazer extração, mas tem profissional que usa. E mesmo as profissionais que têm a unha grande, nós sabemos que está errado. O dedo, a extração manual pode causar edemas, petequias na pele da cliente, que é o roxo, né? A cureta também, que é um equipamento de inox, também, nossa, quantos casos de cureta de profissionais que não sabem utilizar. Causam, sim, vermelhidão não, causam lesões na pele. E as canetas extratoras, como eu disse, tem vários tipos, né? Eu tenho 2 tipos que eu utilizo na minha prática, na minha estética, né? Que é a de inox e a de acrílico, ok? Mas tem outros aparelhos também semelhantes, né? Uns materiais de alumínio, enfim, né? A gente vê aí. Para fazer a sucção, tá, só para fechar essa parte, se também não souber, se também não fizer um bom manuseio com esses dispositivos, nos quais eu acabei de citar, que eu utilizo, a caneta de inox e a caneta de acrílico, também pode machucar a pele, ou se pode machucar e não machucar pouco, tá? Mas, como tem pessoas prudentes que vão através, lembra que as profissionais erram, porque elas não vão atrás para aprender de uma forma correta. Não querer pegar só diquinha. Ah, dá uma diquinha aí, dá uma dica. Não, vamos esquecer, anular isso. Como eu falei, logicamente, eu tenho os conteúdos que eu falo da limpeza de pele. Outros profissionais também que atuam com a limpeza de pele por sucção também colocam conteúdos. Só que a gente tem que lembrar que nem só de diquinha se vive uma boa profissional. A profissional tem, sim, de fato, que aprofundar naquele tema, né? Naquela situação, naquele protocolo. Um protocolo, ali no menu de serviço oferecer para cliente, enfim. Então, aqui vai uma dica bem de ouro, bem de ouro. A sucção correta para poder pegar o cravo, sugar. Anotem, hein? Anotem. E quem tá anotando, depois tira uma foto e me marca. Tô brincando. É de 300 a 600 milímetros por mercúrio. Isso quer dizer o quê? Que quando você tá ali com o seu indermo, você plugou a sua caneta extratora e você vai passar ali na pele para poder retirar aquele conteúdo, tem uma forma certa, que ainda não é o momento para poder contar, não é só colocar lá, não. Senão você pode machucar a pele mesmo. Principalmente com a caneta de inox, que é a caneta que eu utilizo. Então, na hora quando você vai tirar aquele conteúdo, eu já sei, só pelo ouvido, que fez de 300 a 600 milímetros por mercúrio corretamente. Que é entre 300 a 600, para poder sugar. Aí, às vezes, o indermo não está calibrado. Ah, não, que eu tenho um indermo aqui antigo, não quero comprar. Não precisa, mas calibra. Porque já aconteceu. Gente, eu trabalho com estética há mais de 10 anos, precisamente há 11. Em clínicas de estética, já trabalhei em 8, 9, 10, 11. Nossa, eu tive que contar nos dedos, que minha matemática é péssima. E aí, nesses 3 anos que eu trabalhei por conta, já me aconteceu muita coisa. E tá tudo bem, porque eu tô atendendo. A vida da gente não é só flores. Ai, tudo bonito, tudo lindo, tudo feliz. Não, a gente sabe que não é. Tem a parte tudo boa, tem a parte boa, tem a parte ruim. Nos nossos trabalhos também, tem a parte boa, a parte ruim. A parte ruim quando acaba acontecendo algo. Mas quando acontece, você tem mais experiência. As suas costas já estão mais largas, isso não vai mais te abater. Por quê? Porque você vai saber solucionar o problema, tá bom? Então, o que acontece? Já aconteceu de eu chegar na casa da cliente, o meu indermo não estava mais calibrado. Na verdade, não lembro quando eu tinha calibrado. E quando eu fui ligar ele, a cliente falou, nossa, o seu indermo tá com... Ela usou outra nomenclatura. Nossa, o seu indermo, ele tá fazendo um barulho mais fraco, né? Eu falei, não.
Quando eu fui começar, eu falei, nossa, de fato, não tá sugando os cravos. Porque não estava atingindo de 300 a 600 milímetros por mercúrio. Desta forma, não tem mesmo como sugar o comedão, né? E aí, de fato, eu vi que, puxa, tem que calibrar ou trocar o endermo. Falei, não, trocar não precisa, porque o endermo ele é muito bom. Mas eu calibrei, nossa, uau! Consegui, de fato, alcançar aí a extração exata, né? Então, essa dica, produção, quanto tempo nós temos ainda? Então, essa dica, e dica não, estratégia que eu quero passar para vocês, tá? Então, quem quer começar a trabalhar tem que saber que essa é a quantidade que precisa, tá certo? Espero que vocês tenham... muito obrigada, né, pelo podcast de hoje, muito obrigada. Gratidão por ter me chamado. Espero que vocês, profissionais, tenham gostado desse conteúdo e nos vemos em breve. Muito obrigada. Até logo. Tchau, tchau.